Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Você já está preparado para o segundo bimestre? Se você diz que sim, primeiro vamos dar uma revisada no que você estudou no ano passado. E o nosso tema de hoje é desenvolvimento científico nos espaços urbanos e rurais. É a parte 3 para finalizar esse ciclo desse desenvolvimento científico. Então vamos ver o que tem para nós a respeito desse desenvolvimento científico a partir de agora. Olha só, e aí quero dar uma ênfase sobre a questão energética. Quais são as formas de energia, os tipos de uso dessa energia, tanto na zona rural como na zona urbana. E aí temos alguns exemplos clássicos conhecidos, como a hidrelétrica, eólica, solar, a geotérmica e a biomassa. E a maremotriz e ondomotriz. Lembrando, para quem perdeu outra aula, que maremotriz é a energia que é movida através das marés. E a ondomotriz pela onda do mar, que por meio de equipamentos apropriados, nos dois casos você consegue captar e gerar energia. Mas nesse caso específico da aula de hoje, vamos trabalhar apenas com a hidroelétrica, a eólica, solar e a biomassa, porque essas também são possíveis serem geradas na zona rural. Vamos lá então. Hidrelétrica. Uma queda d'água, mesmo que pequena, pode produzir eletricidade, bastando que seja nela instalada uma roda d'água para movimentar um gerador. Também um curso de água pode mover uma roda de tipo especial. Então eu tenho aí do lado direito da tela um exemplo de uma microusina hidrelétrica rural. É um caso que, vez ou outra, é possível a gente ver em algumas propriedades rurais. E algumas delas já estão abandonando isso, porque isso era um processo antigo usado para poder gerar energia em lugares de propriedades com dificuldades de ter energia elétrica. Hoje, como tem luz para todos, esse tipo de procedimento já está se tornando obsoleto. E aí temos o caso da usina hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. É uma hidrelétrica recente, mas estamos mostrando aí uma de uso de pequena escala, como também uma de grande escala, que representa uma quantidade expressiva de energia gerada que é incorporada no sistema, na rede hidrelétrica nacional. Quanto à termoelétrica, pode-se produzi-la usando uma pequena caldeira a vapor, com emprego de combustível sólido obtido na propriedade, como lenha, restos ou resíduos, exemplo, bagaço de cana, etc., para mover um grupo gerador. A emissão de gases de efeito estufa proveniente da queima desses materiais é a principal desvantagem desse sistema de geração de energia. Então esse tipo de termoelétrica, nesse formato aí antigo, ainda é possível você encontrar em muitas propriedades pelo Brasil afora, como o próprio exemplo diz, usando lenha, resto de resíduos, enfim. E aí temos o caso de um grupo gerador, que é tratando-se de agronegócio, né, que muitas das vezes não pode parar, que na verdade não pode parar e precisa então usar um grupo gerador. Nesse caso específico, geralmente utilizam o diesel como fonte de energia para fazer com que esses grupos geradores funcionem e permitem com que a agricultura, né, a monocultura praticada, possa manter-se, mesmo que não tenha energia elétrica por interrupção, ela possa manter-se viva. E temos também o caso, um exemplo aí no quadro, um complexo termoelétrico na Parnaíba, uma das maiores usinas termoelétricas aí no caso específico a gás natural do Brasil. Então veja aí que eu tenho um complexo inteiro, que isso aí pode gerar energia para pequenas ou médias cidades, dependendo do potencial de energia que foi gerada nessa termoelétrica. Quanto o gerador a combustão é uma outra maneira, que esse aí tanto pode estar presente na zona rural como na urbana, depende da finalidade para a qual ele vai ser aplicado. Então é o emprego de um grupo
nitrógeno com motor a combustão, sendo usados óleo, gasolina, álcool, diesel, biodiesel, gás, biogás, etc. Então mostra que esses tipos de geradores, eles, dependendo do tipo, eles podem usar essas formas de energia, né? Essas fontes de energia. Apesar de ser uma forma bastante prática de geração de eletricidade, prática porque ela é móvel, você pode levar para onde você quiser. Inclusive algumas pessoas têm elas na cidade, tem um gerador desse na cidade e só leva para o campo quando faz uma viagem de camping ou até mesmo uma viagem de trabalho e leva ele para alguma ocasião que necessitar utilizá-lo. Então, apesar de ser uma forma bastante prática de geração de eletricidade, dependendo do combustível utilizado, pode haver a emissão de gases poluentes e de efeito estufa. Aí tem até um questionamento aí do lado. Geradores a gasolina ou a diesel? Qual escolher? Qualquer um dos dois, por serem de fontes de energia poluentes, então eles trarão problemas para o meio ambiente. São combustíveis fósseis. E aí temos um exemplo gráfico do gerador de biogás. É a opção mais barata depois da hidráulica, quando utilizado gás produzido na propriedade por um biodigestor. Podemos usar também um gás engarrafado. Então aí tem uma sequência, olha, da esquerda para a direita, você vai ter aí um reservatório para entrada de material orgânico, seja frutas, seja verduras, qualquer tipo de vegetal, e aí passa por um processo de higienização, fermentação, e aí nesse processo de fermentação vai ser criado então o biogás. Esse biogás passa finalmente por uma purificação novamente, para impedir que isso cause entupimento nas instalações na residência. Então, aí vai para a residência, pode ser usado como combustível para os carros, energia térmica, o calor frio. Adubo orgânico também pode ser com as sobras do que foi gerado a partir da utilização do gás e as sobras disso aí, o substrato usado como adubo orgânico. Então, só esse processo aí ele vai criar várias situações, isso aí tratando-se de meio rural. É uma metodologia que em algumas propriedades recebe apoio técnico de órgãos governamentais para que possa facilitar a vida dos produtores, geralmente pequenos e médios produtores rurais. E aí a eólica, aproveitando a energia dos ventos, os cataventos servem para adicionar bombas d'água, dínamos ou geradores de energia elétrica, moinhos, serras, etc. Sendo uma boa alternativa quando a região em que são instalados é sujeita a ventos constantes. Então esse catavento, até os dias de hoje, qualquer uma criança quando vê acha muito interessante, principalmente quando o professor ensina a fazê-lo de papel, né? Então o catavento é uma coisa que há muito tempo é usada e principalmente em propriedades rurais que os produtores são de baixa renda e precisam de um suporte nas áreas em que não tem energia, que precisam fazer captação de água ou até mesmo fazer com que ele seja um gerador de energia elétrica também. Então ele tem essas finalidades, ele é um artefato antigo. Mas por outro lado a gente tem também os moinhos mais modernos, mais sofisticados, com muita tecnologia. E aí tem no quadro abaixo, você vai verificar que o Brasil é o nono, né? Em 2016, o Brasil ultrapassou a Itália no ranking mundial de capacidade instalada e agora ocupa a 9ª posição desses moinhos gigantes. Já tive a oportunidade de vê-lo, realmente são muito altos, né? Umas palhetas grandíssimas. E aí mostra a matriz elétrica brasileira e a eólica que está de amarelinho, talvez não dê de você ver aí pela tela, mas ela representava, né, no período de 2016, 12,3%. Com certeza de lá para cá isso teve um acréscimo, com certeza. E aí temos a solar. A energia solar é o símbolo da energia limpa, não poluente. Com o uso das placas de captação de energia solar, é possível a geração de energia elétrica e sua armazenagem, em baterias. E aí eu estou mostrando um exemplo de uma placa fotovoltaica, ou chamada de placa solar, instalada numa área rural, não só em cerca para poder ativar a questão elétrica da cerca, mas ela também é usada nas próprias residências, que é para poder gerar energia
para funcionamento de alguns equipamentos que estão presentes na área rural. E aí temos um caso macro, né, uma produção em escala industrial. Piauí terá o maior parque industrial eólico. Melhor, Piauí terá o maior parque eólico e maior parque solar da América do Sul. Veja a dimensão disso aí, né? Então é uma informação super atualizada de 2021 e que é importante a gente saber que o Brasil não está parado em relação ao uso de energias limpas. Então o nosso sonho é que um dia as energias sujas elas possam ser substituídas por essas alternativas que eu já citei agora, energia solar, energia eólica. Então esse é um exemplo a ser seguido por outras regiões do Brasil, claro, dependendo do financiamento do governo, claro. E aí vamos entrar então no nosso exercitando. Olha só, empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Lembrando que isso é uma questão que foi retirada, mas que ela também já está com o seu tempo pretérito, 2014. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Letra A, redução da utilização elétrica. Letra B, ampliação do uso bioenergético. Letra C, expansão das fontes renováveis. Ou letra D, contenção da demanda urbana industrial. E aí, fez a sua escolha? Analisou bem qual é a certa? Então, se você respondeu que a letra correta é a letra C, tá certo. Está expandindo as fontes renováveis de energia. Muito bem. Vamos para a segunda, preste bem atenção que eu quero que você acerte as duas para sair feliz dessa aula de hoje. As usinas hidrelétricas são amplamente utilizadas no território brasileiro, sendo consideradas fontes energéticas renováveis, já que utilizam da água para gerar a energia. A principal desvantagem das usinas hidrelétricas está atrelada ao, letra A, abrangente impacto ambiental gerado por meio da sua instalação. Letra B, emprego restrito da energia produzida em áreas residenciais. Letra C, uso de combustíveis fósseis para o seu funcionamento. E letra D, processo de emissão de poluentes nas águas dos reservatórios. Parece difícil, não é? Mas se fizer o processo de cancelamento em alguma dessas questões que estão com certo exagero, você com certeza vai acertar a questão. Fez a sua escolha então? Se você disse que a letra correta é a letra A, tá certo! É um abrangente impacto ambiental gerado por meio de sua instalação, ou seja, ali tem uma inundação da área de vegetação, tem que retirar algumas populações que estão residindo naquela área, alguns sítios arqueológicos são submersos e, portanto, ficam destruídos. Então, esses impactos iniciais são inevitáveis. Agora, no decorrer da sua vida útil, aí você pode pensar numa energia limpa, ok? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Temos aí algumas fontes de pesquisa para você poder se aprofundar no assunto. E se você quiser acessar essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!